Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para não suspender os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela que sofreu o impeachment em razão do que ficou conhecido como pedaladas fiscais. Até o momento, o placar está 6-0. A votação deve ser concluída ainda hoje. Ela continuou elegível mesmo depois da condenação pelo Congresso em 2016, porque as votações foram fatiadas em duas partes, né? Houve aquele processo, a gente acompanhou, você que esteve ligado na PAN, assistiu a todos os momentos disso, nós transmitimos, foi dividido em dois pedaços. Era o ministro Lewandowski, não é, conduzindo o processo à época. Uma parte para fazer o afastamento dela da presidência e uma outra decisão sobre a perda ou não dos direitos políticos. E aí o que aconteceu? Partidos e políticos acionaram o Supremo lá naquele momento contra a decisão pela manutenção dos direitos políticos. Eu que não entendo nada de nada, estou um tanto quanto confuso. De um lado, está decidido que está inelegível. Do outro lado, o povo já decidiu lá atrás por ela, quando ela se candidatou, que ela não estava elegível porque ela não ganhou a eleição. Vamos lembrar disso. Foi Senado, né? Foi Senado por Minas, né? Então, não precisou da decisão do Congresso porque o povo não a quis de volta. Foi uma lavada. Não é? Foi um negócio assim complicadíssimo. Na reta final. Aquela história não vai se eleger nem para síndico do meu condomínio. E aí, agora eu tô confuso. Vocês podem me explicar um negócio desse? Felipe? Ô, Aros, eu acho que é o seguinte, eu acho que o plenário do Congresso ele é soberano, não é? E o plenário resolveu, né, da Câmara dos Deputados, segmentar a votação em duas partes, né? O afastamento dela e a perda dos direitos políticos. E para ela perder os direitos políticos naquela votação, ela tinha que ter maioria absoluta, né, dos votos do Congresso e não teve, né? Então, assim, mais uma vez, a gente está vendo o STF ser chamado para discutir uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados do Senado Federal, né? Mas é que você está equivocado. Você está equivocado, Fê. Não, eu estou equivocado de forma alguma. Posso explicar? Que aconteceu. Não foi isso que você aconteceu. Tanto é que a decisão do STF que está preponderando é exatamente essa. Falando, opa, o Congresso decidiu, não cabe ao STF aqui ter um tipo de ingerência sobre a premissa está errada do Congresso. Por que está errada a premissa, Couto? Porque, vamos lá, para entender. A Constituição diz que, havendo impeachment, haverá a perda dos direitos políticos. É consequência. Leia aí o artigo da Constituição Federal. Não precisa. Todo mundo sabe. Não é assim que fala. É uma consequência. O impeachment tem como consequência a perda dos direitos políticos. Linha de jurista. Essa é a questão. Eu quero a Constituição aqui. Pois é. A questão é a seguinte. Quem decidiu fatiar não foi o Congresso, que seria soberano. Não foi nem o Senado, que seria a casa de julgamento. Quem fatiou foi o presidente da sessão de julgamento. Alguém fez um pedido de destaque e ele, monocraticamente, vamos dizer assim... Ele colocou em votação se queriam fatiar ou não, e o Congresso, que é soberano, decidiu que podia fatiar. Não, Fê, salvo engano, nós vamos fazer essa checagem, mas quem decidiu agora foi o presidente e ele pôs em votação primeiro se haveria ou não impeachment e depois se haveria ou não a perda dos direitos políticos. E aí, contraditoriamente, os nossos queridos senadores votaram alguns para o impeachment e alguns mesmos que haviam votado pelo impeachment votaram para que a presidente Dilma continuasse tendo os direitos políticos. Então, foi um prêmio de consolação. O que você está dizendo é que essa sessão foi tipo jabuticaba, só tem... É um marco de vergonha para o nosso Senado Federal, para a nossa República, com participação, inclusive, do então presidente do STF na época. Você que sempre defendeu que não cabe ao STF ter ingerência sobre o Congresso Nacional, nesse ponto você é a favor de... Não, essa decisão do STF está correta. A decisão do STF agora, de manter os direitos políticos, está correta, porque o erro não foi, por exemplo, na perda dos direitos políticos, simplesmente. Foi na decisão de fatiar. E aí, qual seria a consequência jurídica de uma ação? Deixa eu só falar uma coisa.
soberano. Deixa eu só falar uma coisa. Qual seria a consequência de levar isso para o judiciário? A nulidade da sessão, que seria perigosíssimo. Porque se porque se você leva essa questão e há ali um vício que anula a sessão, nem o impeachment vale, ou seja, não deveria ser judicializado. Foi uma vergonha, não deveria ter acontecido, é um marco que mancha a história da República, mas infelizmente a decisão está certa, o erro foi lá atrás. Você não lembra como é que foi o julgamento do impeachment, Koba? Ah, não lembro. Você assistiu? O Felipe sabe até da minha memória. 70% das pessoas... Você sabe de tudo, você sabe até da minha memória. Porque para você ter uma posição dessa, que é uma vergonha, ter declarado... É um orgulho? Você pode dizer que é um orgulho? Não, o plenário é soberano, decidiu esse caso concreto e pronto, não tem discussão. Soberano é a Constituição, e todo mundo lê a Constituição. Soberana é a Constituição. Não é o que você falou. Ah, não. Vamos lá. Então você acha que pode fatiar? Ponto importante. Quem se lembra do julgamento do impeachment, lembra que vários deputados falaram: a Dilma é uma pessoa honesta, a Dilma é uma pessoa honesta, a Dilma é uma pessoa honesta. Infelizmente, ela está sendo julgada pelo conjunto da obra, né? É bom lembrar que ela não foi julgada no impeachment pela tal pedalada fiscal, porque todos os presidentes da República do Brasil fizeram pedalada fiscal. Aí eu invoco aquele chavão, mano. O impeachment não é um processo jurídico. É político, tá certo. É político. Ela perdeu porque ela foi incapaz de lidar com o Congresso. Exatamente. Isso aí. E ela não é um caso de exceção nessa relação do governo com o Congresso. Exato. É claro. E porque cometeu crime. Cometeu crime de fraude orçamentária. Como? Fazendo com que a Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos continuassem fazendo pagamentos em nome do governo, por exemplo, dos programas sociais, sem que o governo cumprisse com o seu dever legal de alimentar o caixa da Caixa. Então, sem que o governo pagasse a conta, a Caixa assumiu o rombo. E isso não foi feito de forma transparente. Isso foi feito sem a inclusão do gasto no orçamento público. O que quer dizer fraude. Eu costumo dizer, qualquer síndico de condomínio, se tivesse cometido o ato contábil que o governo Dilma cometeu... Quando chegasse na reunião de condomínio, acabava debaixo do pau. As pedaladas fiscais, para as pessoas entenderem, é o cheque especial. Nada mais do que o cheque especial. Que é isso? Né? Todo mundo entra no cheque especial. Só que o governo não pode fazer cheque especial assim. Isso, o governo não pode, porque quem paga a conta o cheque especial somos nós. O cheque especial é a conta do outro. A diferença é que a Caixa Econômica Federal é o Banco Federal do governo. O governo tem limites na sua atuação, senão a gente entra numa avacalhação sobre o gasto do dinheiro do contribuinte. O presidente, ele precisa gerir as contas públicas dentro dos seus limites legais. A gente precisa se lembrar. Eu quero saber se achou o artigo da Constituição. Estou procurando aqui. Sabe até minha memória, mas não sabe o artigo. A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. A gente precisa se lembrar em que contexto aconteceu o processo de impeachment da Dilma, Carlos Aros. Que foi exatamente... Eu lembro, Pepe. Não lembra nada, meu. Talvez você não se lembre que foi na época do escândalo do Petrolão, daquela corrupção. Eu estava no governo na época. Que foi denunciada. Então você sabe muito bem disso. Claro que estava. Então talvez por isso que você esteja defendendo, porque só pode ser por isso. Mano. Mas depois eu fiquei no governo. Você estava Será que você é um golpista, então? Talvez seja. Mas foi nessa situação de baixa popularidade, de crise com a população, que havia um grande escândalo sendo denunciado e muitas pessoas sendo processadas, e isso diminuiu consideravelmente qualquer possibilidade da presidente Dilma de se livrar do processo do impeachment. E aí o Mano falou, ela cometeu crime. E a gente precisa fazer uma distinção muito clara. Ela pode até ser absolvida em qualquer processo criminal que ela responda perante a justiça. No Congresso Nacional, há o julgamento de crime de responsabilidade sob o aspecto político. Por isso que quem julga são parlamentares e não juízes. Se eles entenderam que foi crime de responsabilidade, qualquer fato, inclusive as pedaladas, que outros presidentes podem ter cometido também. Se aquele Congresso, naquela ocasião... mentirosa. Isso aqui é importante, essa distinção é importante até para que as pessoas consigam entender que não dá para a gente comparar os dois casos. Não dá para comparar o caso Dilma com o caso Bolsonaro, porque a origem dos processos é diferente. Claro. Um nasceu de um impeachment, que é, portanto, um processo político, como já está claro aqui, e o outro de investigações e denúncias que foram feitas à Procuradoria e aquela coisa toda, e que desembocaram lá no Tribunal Superior Eleitoral
as ações provocadas, inclusive, se não me engano, pelo... Foi partido político. Foi partido político, né? Não foi? Não me lembro exatamente então, qual. A gente tem duas origens diferentes para esses casos. Então, o olhar é outro. Portanto, a gente não... Só para não dizer que nós estamos comparando, que as duas pautas ficaram juntas, que é importante fazer a distinção de que, na premissa, elas têm lógicas diferentes aqui. Mas as duas desembocam no Supremo. Uma ainda não chegou, né? Poderá chegar porque tem ainda recurso. Só informação, a outra está no Supremo. Quem provocou o processo foi o PDT. O PDT, ou seja, o Partido do Ciro. E daí a gente tem, então, um cenário que é o seguinte: dos dois jeitos, desembocou no judiciário. Um, talvez, pelo caminho correto, porque a origem é o próprio judiciário, mas o outro com um pedido, de novo, do legislativo, de, olha, vem aqui dizer o que eu posso fazer na minha casa. E é esse tipo de desequilíbrio que faz essa situação ficar toda estranha. É bizarra a situação, né? Exato. E é um desequilíbrio institucional que a gente tem vivido que, em boa medida, é protagonizado pelo próprio Congresso, que fica o tempo todo solicitando ao Judiciário que se meta em assuntos do Legislativo, né? Então, e aí esse desequilíbrio de poder acaba que... para citar a própria Dilma, uma vez que a pasta de dente sai do dentifrício, não há quem a coloque de volta. Não, ele vai começar a estocar vento agora. Porque quando você começa a dar mais poder ao judiciário, como é que você coloca o gênio de volta na lâmpada? A dinâmica de poder é sempre assim. Olha, só olha aqui o artigo da Constituição Federal. Então você vai fechar na sua câmera ali agora. Você e o povo lendo a Constituição. Se consagra, Pepe. 52, parágrafo único da Constituição Federal. Nos casos previstos de impeachment, né? Eu estou fazendo uma redução. Funcionará com o presidente, o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Não tem absolutamente nada na Constituição Federal que não pode separar o julgamento do impeachment e o julgamento da condenação. Eu vou ler bem devagar, então. Não tem absolutamente nada. Não. A gente tá parecendo aquele encontro de rappers. Só que eles não estão improvisando. É só a Constituição. Não. É uma questão de interpretação de texto, né? Uma interpretação de texto clara aqui pra mim. É uma aula de hermenêutica. Não precisa de hermenêutica. O cara tiver 2 neurônios já consegue, ó. 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Mas ou isso seja, não é ou. Não é ou. Não é ou. E talvez. Talvez. Com perda do cargo. Assim, a questão é a seguinte, quando você tem... Isso é regra de hermenêutica que você aprende no primeiro ano de chama ginástica. Né? Quando o artigo de qualquer lei limita direito, você tem que interpretar da forma mais restritiva possível, né? Ou seja, não tem nada de novo nesse artigo da Constituição Federal que fala que não se pode separar o julgamento do impeachment do julgamento da perda do porque cargo. Não precisa ter, já está claro. É um direito, claro. O senhor quer participar do debate? Jurista? Não, eu achei aquilo uma barbeiragem, porque é claro que alguém que cometeu fraude orçamentária, e repito, esse é um crime muito grave, porque... Ela não foi impeachmentada por isso, mano. Claro que foi também. Todo mundo falou que perdeu as condições políticas. Foi só por e isso. O crime foi cometido. Não, mas aí é importante dizer, não é porque as condições políticas levaram a isso que deixa de ser problemático. Exato. É que talvez os outros que fizeram, e aí vamos colocar os outros que fizeram no executivo, federal, nos estados, prefeitura, tudo. Ou quem quer que tenha feito isso. Esses foram mais hábeis ao lidar com os seus parlamentares do que ela. Ou seja, além de fazer conta mal e porcamente para empurrar dinheiro de onde vem para onde vai, não sei o quê, ainda não teve condição de sentar com as lideranças, de ouvir o Congresso, de fazer o trabalho que é essencialmente a arte da política. Porque só sobreviveram, não estou dizendo que não cometeram crime, porque eles só foram mais eficientes ao lidar com aquele que seria o algoz, o cara que ia lá para cobrar a resposta do crime.
Não é isso. Não, e um ponto que eu acho importante de frisar, porque ficam repetindo, mas todo mundo fez igual a Dilma. Não é verdade. Todo mundo fez igual. Não é verdade. É só você pegar os gráficos que são dados públicos do saldo do governo com a Caixa Econômica e ver o que aconteceu ao longo da história do Brasil. Você pegar desde que a Caixa foi criada. O saldo negativo do governo com a Caixa Econômica durante o governo Dilma é algo sem qualquer precedente passado ou futuro, porque uma questão é você, do ponto de vista administrativo, atrasar 2 dias o pagamento do governo e a Caixa arcar por 2 dias. Outra coisa é o que fez o governo Dilma, que passou meses sem pagar a Caixa e a Caixa continuou pagando os beneficiários dos programas do governo, o que significa não uma questão burocrática menor, significa um processo de crédito ilegal. O governo contraiu crédito ilegal com a Caixa. Então não é uma questão menor. E outra coisa, se você fala que o Congresso é soberano, o Senado entendeu desse jeito e pronto. E aí? E é preciso aceitar falando que não foi a decisão das instituições. Você está questionando, você está falando que está errado. Não, peraí. São coisas diferentes. O que eu falei que está certo é separar o julgamento do impeachment do julgamento da condenação por perda dos direitos políticos. Em relação à legitimidade do processo do impeachment, eu não estou falando que foi ilegal e não estou ressaltando o discurso de golpe, não. Pelo contrário. Mas é bom lembrar, Maninho, que o processo é um processo político, né? Mas quem se lembra de como começou tudo, começou porque a Dilma se recusou a mudar os votos dos deputados do PT no Conselho de Ética contra Eduardo Cunha. Sim, mas aí são as circunstâncias políticas. Esse processo que culminou no impeachment. As circunstâncias políticas são uma coisa. Outra coisa é a questão administrativa. Né? E a gente não pode avacalhar com a contabilidade pública. Mas sim, mas o argumento... Porque é um direito do cidadão de saber como seu dinheiro está sendo gasto. O argumento não foi pedalada só. O argumento foi o conjunto da obra. Sim, mas... O Brasil estava numa crise gerado por esse tipo de prática. Não tem nada a ver. Claro que senhores, antes que vocês prossigam, eu só vou dizer até daqui a pouquinho para você que nos acompanha pelo rádio. São 10h26 agora. Prossigam, por favor, porque a Dilma está lá no BRICS, na China. Banco do BRICS. Um abraço e um beijo pra você. Olha lá, pra você, Pepe. Olha lá. É isso. Aí, ela tá lá comendo aquele pato maravilhoso, como é que chama aquilo lá? Olha lá. E aí vocês estão aqui discutindo, ela já nem tá mais preocupada com isso. E o salário do presidente do Banco dos BRICS é bom. Um salário interessante. Fina, mas eu acho... Não precisa entrar no cheque especial. Não precisa, não. Nunca mais haver um cheque especial. Você acha? Eu acho muito importante que a sociedade brasileira compreenda a relevância da boa gestão da contabilidade pública. Isso não é um detalhe técnico, não é uma questão de discricionariedade do governante. Não podemos aceitar isso, porque aceitar isso é dar cheque em branco para que o governante gaste o dinheiro que não é dele, é do povo, sem o devido acompanhamento. Isso é um absurdo. O dinheiro das pedaladas, das taxas pedaladas fiscais, são direitos vindos dos projetos sociais que todo mundo é a favor. Bolsonaro... E Lula Pepe, é claro, a questão a Caixa assumiu... O que você está falando para mim é o seguinte, é um crime gravíssimo atrasar 10 dias o repasse... Não são 10 dias, são meses. De projetos importantes. São meses. O projeto importante de cidadania do Brasil... Que isso, mano? São meses com um propósito claro de fraudar o orçamento público. Teve mês por 10 dias. De fraudar o orçamento público. Foi sistemático, Pepe. Não foi 10 dias uma vez. É só olhar. Veja o gráfico que coloca o saldo do governo com a Caixa Econômica. É simples. Tão simples quanto isso. Foi fraude. Mas isso não faz... O problema não foi esse, mano. O problema não foi esse. Fraudar as contas públicas é um ato antidemocrático. Fraude às contas públicas. É fraude às contas públicas. Isso é muito grave. É uma questão operacional. Não é. Que todos os governos fizeram. Não é verdade. A narrativa petista fica tentando normalizar. Eu não sou petista, não, mano. Que isso? Mas está reproduzindo a narrativa petista. Eu tô falando. Que tenta normalizar a avacalhação com as contas públicas. Isso não é algo
não é um detalhe menor, não, porque é o dinheiro de todo cidadão. Quando você dá cheque em branco para um político gastar como bem entender, sem prestar conta. Mas, o Mano é muito bom na retórica. Porque... O Mano é muito bom na retórica. Você precisa pensar. Não é gastar foi uma fraude do orçamento. É gastar com projetos sociais, com Bolsa Família. O PT é muito habilidoso nessas coisas. Por quê? Mas porque o que fica visível... Um projeto social, aí teria problema. Não, e o ponto é... Não, só quero saber, só pra eu entender. Não, se fosse com qualquer outra coisa, aí tinha problema. Aí a argumentação do Mano faria muito mais sentido. Não, mas faz sentido. Por quê? Porque o orçamento do governo é limitado. O que é que fazem? Não gastaram o orçamento público com... O que deveria ser gasto com o programa social para gastar com outras coisas. E aí você coloca na conta visível, no problema que vai aparecer, é o programa social. O argumento fofo. Até o celular. É o argumento fofo, né? O argumento fofo, que compadece as pessoas. Isso é muito comum na política brasileira. Para fazer as maiores atrocidades, você coloca um programa social na frente, que aí você diz, não, ninguém é contra isso. Foi a mesma coisa na PEC da transição. Não, ninguém é contra pagar o Bolsa Família. Então vamos abrir um rombo nas contas públicas e Mas isso é interessante vocês dois, que ontem vocês estava com a mesma discussão com outro assunto, que porque é justo, pode ser uma condenação ilegal na coisa da Lava Jato, né? É igual a mesma coisa que ele está falando aqui agora. Assim, você está falando como o Mano está falando e vice-versa. É verdade, vocês precisam de mais coerência. Mas olha, vejam só, de tudo isso, a pergunta que fica é a seguinte: muito provavelmente o Supremo não vai meter o bedelho nessa história, vai manter tudo como havia sido decidido, inclusive porque era um integrante do Supremo presidindo a sessão, ou seja, não é algo desconhecido da maior parte dos ministros ali, acho que foram 3 novos entrantes, se não me engano, de lá para cá, né? 3 ou 4 novos... 4 novos... 4. Deixa eu cumprimentar você que está voltando do rádio, são 10h30 agora, estamos aqui ainda falando sobre a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff, e eu lembrava aqui que o ministro Lewandowski, então ministro do Supremo, presidiu aquela sessão e que agora o STF não vai meter o bedelho nessa história, justamente porque estamos em um momento do país, e eu acho que isso é importante, em que o equilíbrio entre os poderes, não é? O respeito entre o que é a linha de atuação de cada um tem sido muito enfatizado. Foi muito enfatizado na abertura dos trabalhos no começo desse ano e etc. Mas aí tem uma questão que é a que sempre me incomoda. É sempre o legislativo que vai lá cutucar o STF para essas situações. É o caso da Dilma, é porque votou-se um projeto e aí aquele que perdeu vai reclamar porque é inconstitucional, porque isso, porque aquilo. É como se fosse sempre pedir a bênção para manter a coisa funcionando. Perde na bola e vai pro tapetão. E aí isso, de alguma maneira, nos leva a esse tipo de discussão sobre uma interpretação de algo que não foi pensado para ser daquele jeito, né? O caminho era outro, né, Koba? A gente tem hoje uma hipertrofia do Poder Judiciário que é provocada justamente por provocação do próprio Legislativo. A gente tem o Legislativo levando ao Judiciário as questões da política, o que se chama de judicialização da política, né? Por isso que hoje, Aros, não dá para muitos parlamentares ficarem reclamando o tempo todo que o Supremo decide tudo, porque isso é culpa dos próprios parlamentares, em especial partidos de esquerda minoritários que têm poucos deputados, que não conseguem ganhar nada no voto, perde no voto e depois leva a lei para ser judicializado. Não, é culpa de quem fica judicializando. Essa é a nossa realidade. Olha, eu vou pedir para que vocês se acalmem. Vocês estão muito nervosos hoje. Não quero esse tipo de tensão, porque hoje é sexta-feira.